Vamos lá, começando mais um vídeo do Globo Esporte, principais notícias dos jogos de hoje, Flamengo e Vasco, para acompanhar as principais notícias. Muito boa tarde, gente boa. É hoje, Flamengo e Vasco, é o primeiro clássico do Campeonato Carioca, 9h30 da noite. Vasco já tinha estreado, né, o time principal na primeira rodada, e hoje o Flamengo vai começar a colocar a rapaziada para jogar, porque o time está na lanterna do campeonato, trata-se de uma emergência. Lívia Laranjeira tem notícias dos dois times pra gente. Tudo bem, pessoal? Flamengo e Vasco se enfrentam hoje à noite aqui no Maracanã, a reabertura do estádio, depois do gramado passar por manutenção entre o fim da última temporada e o começo de 2026. O Flamengo mudou o planejamento e vai estrear o elenco principal nesse clássico. A decisão ocorreu depois de uma reunião ontem à tarde no Ninho do Urubu, que teve as presenças do presidente Luiz Eduardo Batista, o BAP, do diretor de futebol José Boto e do técnico Felipe Luiz. A princípio, o Flamengo ainda iria para esse jogo com o time sub-20. Só que os resultados ruins nas primeiras rodadas do Campeonato Carioca alteraram a rota. O Flamengo só somou 1 ponto em 3 partidas até agora e corre, inclusive, o risco de ter que disputar o quadrangular final. Por isso, o elenco principal foi chamado. Felipe Luiz ainda vai decidir quem entra em campo, com base também nas condições físicas de cada jogador. A gente está imaginando aí uma mescla com alguns jogadores titulares, alguns reservas e quem sabe até garotos do sub-20 em campo contra o Vasco. Vasco que também vem com força máxima. O Fernando Diniz poupou os titulares no jogo contra o Nova Iguaçu, mas agora volta com esses jogadores. O desfalque é o atacante Ryan. Ryan tem conversas avançadas para defender o Bournemouth da Inglaterra. O atacante já aceitou a proposta dos ingleses e agora Vasco e o clube e o Bournemouth debatem os termos finais para essa transferência. O Vasco entende que fez o possível para segurar o Ryan. Acho que poderia segurar um pouco mais. Teve conversas nos últimos dias com o Pedrinho, com o Felipe, com o próprio Fernando Diniz. Mas o jogador quer deixar o clube de São Januário. Vasco não vai fazer força para segurá-lo, tem uma relação ótima com o jogador, então está debatendo com o Bournemouth essa saída. Por isso, o Ryan já não joga hoje, porque já tem esse acordo muito encaminhado, essas negociações muito avançadas. Eu volto com vocês. Valeu, Lívia. Não importa a situação, se é Flamengo e Vasco, tem que jogar com um time forte, é ou não é? O Vasco deve jogar o mesmo time, o Vini trouxe a informação do GB. Quem que você pensa que entra em campo aí? Dá pra escalar esses 11, Moretti? Não, com certeza, Flavinho. Até porque acho que é o mesmo time, né? Lembrar que o Vasco entra contra a equipe do Maricá na estreia do Campeonato Carioca com a mesma escalação, a não ser ali o retorno do Lucas Piton na lateral esquerda, que entrou na final da Copa do Brasil contra o Corinthians. Então, foi. O Ryan começou aquele jogo, né? Renan começou o jogo contra o Maricá, exatamente. Então, o Diniz tem ali na cabeça dele uma escalação titular para essa temporada de 2026, pelo menos nesse primeiro momento antes da chegada dos reforços, né? No caso, Léo Jardim no gol, a dupla de zaga com o Cuesta e ao lado dele o Robert Renan. Na esquerda, o Lucas Piton, já cumpriu suspensão no final de semana, né? Contra a equipe do Nova Iguaçu, volta à titularidade. Na lateral direita, Paulo Henrique. A dupla de volantes, Thiago Mendes, Cauã Barros, à frente Felipe Coutinho, uma trinca ofensiva, né, com o Nuno Moreira de um lado, Andrés Gomes aberto pelo outro e o GB. Eu tenho de informação, o Vene até trouxe ontem que o GB treinou no time titular, mas ainda não está completamente certa a presença dele ali não, tá? Quem pode jogar ali? Porque o David, que estava nesse processo de saída, né, se confirmou aí. Também até atua como centroavante. Exatamente, o Diniz gosta muito do David, tá, Flávio? Isso é uma informação. Realmente ele não tem gosta muito das características do rendido David. tanto, inclusive né? Até em outros times por onde passou o Diniz já até tentou levar o David. Então é um jogador que o Diniz gosta. E há essa possibilidade, mesmo até o GB treinando ontem como titular, resolvendo essa situação da permanência do David aparecer ali como esse 9 hoje na partida contra o Flamengo, tá? Acho que até tem mais chance, né? O GB, garoto, novo, ainda está sendo preparado, o David mais cascudo, e se fica no Vasco, pode ser essa novidade aí no time. E vai ser no clássico que o Flamengo vai estrear sua nova camisa rubro-negra para a temporada 2026. Tá aqui os detalhes, as tradicionais listras horizontais estão maiores e depois de 10 anos, o uniforme do Flamengo volta a ter aquelas golas no pescoço, né? Tá ali o detalhe aqui na foto. Só uma correção, camisa não manto.
Ah, Vene, mano, o manto, como é chamado, já virou sucesso entre os torcedores que estão contando as horas pra viajar. Pô, tio, velho, achei que fosse alguma coisa séria. O que é, Vene? Camisa uma não. Pena, é manto. Flávio, uma pena que essa camisa aí vai estrear com derrota hoje contra o Vasco. Ih, aí fica marcado, o torcedor implica, é um problema. Vene aprovou? É tipo uma golinha ali, né? Quase uma polo. Aprovado, super aprovado. Inclusive, mais grossas listas, né? Eu acho bacana, que ela, pessoalmente, é ainda mais bonita. Como a gente, aqui no SBT. Que a pessoa não vê, quando encontra na rua, pô, você é muito mais bonito, cara. É isso, exatamente. A camisa, assim, quando você pega na mão, ela é mais bonita. Eu gostei mais vendo pessoalmente. Eu achei a camisa bonita, eu vejo muita gente reclamar, mas assim, tem gente que reclama de tudo também. Eu basicamente gostei do estilo da gola. Acho que a Adidas foi muito bem nessa camisa do Flamengo aí. O Flamengo em si não tem tantos patrocinadores. A camisa era o manto, né? O manto. Principais. Manto pra você, mano. Falando mais do noticiário do Vasco, a notícia do dia é essa aqui, né? O jornalista Fabrício Romano é uma espécie de Vene Casagrande italiano. Tá abaixo do Vene, tá abaixo. Só mais venemos. O cara lá da Itália. O Romano tá cravando que o Vasco aceitou, Moretti, a proposta do Bournemouth pelo Ryan. O atacante deve viajar nos próximos dias para assinar com o clube inglês. A gente tá vendo essa notícia correr. A venda da joia Cruz Maltina é a maior da história do clube e a 8ª maior do futebol brasileiro. Será que está confirmado isso mesmo, Moretti? Tem chance de reverter? Parece que o Newcastle também quer entrar na jogada, mas de qualquer forma, se for, claro que vai deixar saudades, né? Já deixou no último jogo, o Diniz já declarou que o Campo a gente ganharia, mas agora tem que mudar esse discurso, tem que se virar sem ele. Flavinho, uma pena, né? O torcedor vascaíno, com toda certeza, fica muito triste com a ausência do Ryan e isso era algo que iria acontecer o quanto antes. Ou no meio do ano, não ia passar do meio do ano. Já era uma certeza do torcedor. No meio do ano ele poderia ter um pouco mais valorizado. E a gente, um pouco mais valorizado, de uma forma geral, nesse momento, tem que pensar um pouco no Ryan. Ele tem esperado um pouquinho mais, mas... Por tudo que o Ryan vai representar para o Vasco lá fora. Com certeza. É muito importante falar. O Vene acaba de citar, por exemplo, o Vini Júnior, que é um jogador que está brilhando no Real Madrid. Tem... Torcida vascaína chorando com a saída. Eles são lágrimas dos vascaínos. Lágrimas dos vascaínos. Maior do Vasco, não é chuva, não, gente. Vascaíno chorando. Não, a gente fica triste, sem dúvida nenhuma, mas como eu falei, tem que pensar no Ryan. O Ryan, ele recebeu uma proposta muito boa do Bournemouth. Inicialmente, de fato, o Vasco rejeitou a proposta do clube inglês. Foi uma proposta feita nos moldes tendo 28 milhões de euros fixos, mais 7 milhões de euros por bônus. Essa proposta o Vasco rejeitou. Nesses últimos dias, o Bournemouth voltou com uma proposta sendo o valor de 35 milhões de euros fixos. O Vasco aceitou, até porque o Ryan está muito animado com essa proposta. A proposta que o clube inglês fez ao Ryan foi muito boa. Uma proposta de um tempo de contrato de 5 anos, um valor salarial por mês que gira em torno de R$1,5 milhão de reais. Bom demais, Bom demais. Para quem não sabe, a cidade de Bournemouth é uma cidade muito legal na Inglaterra, uma cidade que tem praia, é uma cidade das mais quentes, inclusive, do território inglês. Ou seja, o Ryan ele vai sair do Rio de Janeiro, mas vai ter um período de adaptação bem legal na Inglaterra. Algo que é uma das maiores dificuldades para atletas que saem aqui do Brasil, que é o frio, é a sensação de estar em um país muito diferente. O Ryan, nesse primeiro momento, não vai sentir. Então, o projeto que foi amarrado para o Ryan foi muito interessante para o atleta. E hoje, o que o torcedor vascaíno tem que entender é, cara, se o Ryan está feliz com essa proposta, se vai ser bom para o Ryan essa saída, vamos ficar contente com o jogador. E é importante também citar o seguinte, ajudou pra essa caramba venda o do Vasco, Ryan, tá louco. Ela não é uma venda para ficar no Bournemouth. O clube inglês, ele nas últimas 6 transferências que teve, isso é muito importante falar, ele conseguiu 1 bilhão e 800 milhões de reais, só com 6 transferências. Caraca. Isso significa o quê? O que eu trouxe, inclusive, no programa. O Bournemouth é um clube trampolim da Inglaterra. É um clube que compra jogadores mais baratos e vende para clubes grandes. Das últimas 6 transferências, uma foi para o PSG, outra foi para o Real Madrid, outra foi para o Liverpool. Então é esse clube que tem essa característica. O Ryan não vai para ficar no Bournemouth nesses 5 anos de contrato. Dificilmente ele vai para ganhar uma minutagem, ter esse período de adaptação e logo em seguida ser vendida. E aí é uma boa notícia também para o torcedor. O Vasco vai manter com percentual ainda, eu não tenho esse número, tá, exato,
Em breve posso ver se eu consigo passar para vocês, mas o Vasco fica com um percentual dos direitos econômicos do jogador por uma venda futura, que vai muito provavelmente acontecer. Vai. Então, é a maior venda da história do Vasco da Gama. Bobear 1 ano, 2 anos. A segunda maior havia antes, sido né, hoje, né, é a do Paulinho. Até mesmo Paulinho, o próximo que foi pro ano, Bayern 2027. foi de 18 milhões e meio de euros. É importante lembrar ao torcedor que o Paulinho, quando sai do Vasco, ele sai como uma grande estrela. O Paulinho era tratado como um jogador igualmente ao Vinícius Júnior no Flamengo. Ambos chegaram até, a torcida do Vasco, a equilibrar os dois, colocar ambos na mesma balança. E Paulinho sai por 18 milhões e meio de euros, torcedor. Era meu Rayan dobro. está saindo por 35, quase o dobro. Então é uma venda muito boa para o Vasco da Gama de uma forma geral. Então, já teve a despedida, o Vascaíno, sem dúvida nenhuma, queria ver o Rayan hoje no Maracanã, mas o Rayan saiu no auge, marcando 2 gols dentro de São Januário, com uma despedida muito legal. E a gente, como Vascaíno, hoje, nesse momento, tem que desejar apenas sorte aí ao atleta, que ele brilhe. Vai brilhar também. Vai brilhar assim que a gente se adaptar lá. Tem jogador bom, tem cara bom de bola. Chegando, né? Parece que o Vasco acertou a contratação do atacante colombiano, Marino Nestrosa, do Atlético Nacional lá da Colômbia. Informação da negociação foi dada primeiramente pelo nosso amigo Lucas Pedrosa. É o Andrés, agora o site, o GE, confirmou também que o negócio está fechado. O atacante chega no Rio então, nos próximos dias para realizar exames, assinar o contrato de 4 anos com o Gigante da Colina. Esse cara chega para ser titular, muito bom jogador. Com a saída do Rayan, ele pode ser o titular. São características um pouco diferentes, né? O Nestrosa é mais jogador de lado, o Rayan também, mas joga como centroavante. E chega para ser titular, é uma boa, gostou. Tô vendo vídeos dele que estou encantado. O cara é bom de bola, hein? Não, é um jogadoraço, Flávio. É muito bom jogador, uma grande contratação que o Vasco faz para a temporada de 2026. E a melhor coisa que eu tenho para falar, inclusive, sobre o Rinestrosa é: não sabemos se ele vem para ser titular, porque hoje o Vasco tem no setor ofensivo grandes peças. A gente está falando de um Vasco que tem Nuno Moreira, de um Vasco que tem Andrés Gomes, de um Vasco da Gama que tem... Já vamos trazer essa informação relacionada à chegada do Brenner. Então o Vasco vai ter para o setor ofensivo em 2026 peças boas, qualificadas, em que não está confirmado nenhuma dessas peças no time principal. Vão brigar por posição. Rinestrosa é um jogador jovem, como você falou, de 23 anos de idade. Um atleta que, para você vascaíno ter noção, e para quem acompanha o programa, nas 3 partidas e únicas que ele teve com a camisa do Atlético Nacional da Libertadores do ano passado, ele teve 3 assistências e 1 gol. O Rinestrosa, em 3 jogos, ele conseguiu ser o jogador com mais dribles da Libertadores. Foram 25 dribles durante toda a competição. Isso em números, para você entender quem é esse jogador que está chegando ao Vasco da Gama. É um atleta que tem exatamente essa característica do drible, da habilidade, é veloz, tem esse mano a mano, um jogador muito intenso. Então, um jogador interessantíssimo, chega para reforçar o lado de campo do Vasco. O Vasco tem um jogador de colombiana, mais um jogador, né, de seleção colombiana. Então, assim, o Vasco acertando muito no mercado. E uma informação importante: tanto o Rinestrosa quanto o Brenner, que a gente vai falar já, não são jogadores que vêm para uma saída do Rayan. São 2 jogadores que vêm para de contratação, era o planejamento do Vasco. O Vasco, completar ainda mais a o saída elenco do Rayan, ele vai ao mercado para procurar uma peça de reposição. Alguma coisa, então, não é possível. Grande acerto aí do Vasco no mercado da bola. A gente tem a Sula, a gente tem a Copa do Brasil, temos o Carioca. Olha o drone também, do Vene aí na área. Informações sobre o contrato do atacante Brenner. Contrato com o Vasco. Esse sim, mais centroavante. Esses mais no estilo camisa 9, né? Não é aquele cara fixo, grandalhão. Tem mobilidade, mas é um centroavante de fato. Conta aí pro torcedor saber. Digamos que é um centroavante moderno, né? É basicamente como o técnico Fernando Diniz gosta, inclusive de jogo a melhor do Brenner fase não do Brenner na carreira dele com a camisa de São Paulo era com o Fernando Diniz como treinador. Então acho que por isso que foi uma boa contratação. Além de ser um jogador que dá muitas opções ao setor ofensivo então, pro treinador provavelmente dele, gosta, no caso gosta, Diniz, né? é um jogador que o Diniz já conhece muito bem. Ou seja, vai saber escalar o Brenner da melhor maneira possível. Eu hoje, pelo meu entendimento, eu vejo o Brenner hoje como centroavante. Ele chegaria para fazer o papel de centroavante e aí tem a briga nas pontas do ataque do Vasco. Mas hoje, para mim, o Brenner é titular. Ele chega no Vasco da Gama, o Brenner é titular. Até pelas características dele, que é basicamente como o Fernando Diniz gosta bastante. Um centroavante que finaliza bem, mas também ele tem mobilidade. Então, eu acho que ele chega para ser titular nesse setor ofensivo do Vasco. Entra no lugar do Fora Nuno. dos planos da temporada, o Vasco emprestou o Sforza, um meia argentino, para o Tajeres, da Argentina também. Ele chegou em 2024,
no Vasco, bastante expectativa, mas aos poucos foi ficando para trás, perdendo lugar no elenco no ano passado. É um bom jogador, eu acho. Emprestado pro Juventude, nem lembrava disso. Disputou 13 partidas no Juventude, o argentino se reapresentou de volta, tem contrato até 2028, já arrumou as malas. E aí, Moretti, será que o estilo de jogo do Esforça não se encaixaria com a filosofia do Diniz? Eu acho ele um bom jogador. Ele é um cara que frequentou as divisões de base e tal, né? Chegou com uma promessa, não correspondeu à expectativa, como a gente fala. Exatamente, Flávio. O Esforza foi um jogador de seleção argentina, um atleta que era inclusive o capitão da seleção argentina sub-20. Ele chega ao Vasco da Gama após ser um grande destaque do New Old Boys, inclusive ele era o capitão do New Old Boys com apenas 20 anos de idade. Ou seja, um jogador que tinha muita moral, né, ali no país, na Argentina, no campeonato argentino de uma forma geral. O Vasco briga com vários clubes pela contratação do Esforza, paga caro pela contratação do atleta. A grande questão do Esforza, porém, no Vasco da Gama não era a qualidade. O Esforza é um jogador de qualidade, mas foi um atleta que não se adaptou à questão física do futebol brasileiro. Foi um jogador que com a bola no pé sabia o que fazer, tinha bola, tinha qualidade para isso, só que sem a bola era uma grande deficiência. O Esforza não conseguia se adaptar ao futebol brasileiro. Ele jogava como volante, ele não tinha pegada. Ele era o primeiro volante sem pegada. E isso difícil. No futebol brasileiro fica muito difícil. Então ele volta com muita moral ao futebol argentino, é um jogador que volta para tentar se desenvolver novamente no seu país. Focar. Ele fecha de fato por um empréstimo. Até falei com o Andrés Fassi, que é o presidente dos Tajeres, né, um empréstimo com opção de compra até o final do ano, para um valor próximo à casa de $1,5 milhão de dólares. É o que fechou o Vasco com o Tajeres. Uma operação bem legal, Flávio. O Esforza não conseguiu render no Vasco, ficou um ano e meio, não conseguiu render no Juventude, não conseguiu ter espaço no Juventude. Vamos ver se lá fora agora ele volta. E talvez definitivamente o melhor caminho aí para o volante era um retorno ao futebol argentino. E Flavinho, em cima disso que o Lucas falou agora sobre adaptação, eu já li um livro muito interessante que eu inclusive aconselho a todos ali, A Bola Não Entra Por Acaso, que é o presidente do Barcelona da ocasião explicando o porquê ele foi atrás do Ronaldinho Gaúcho. Na ocasião ele tinha o Riquelme, que era um jogador absurdo assim. E o Riquelme ele não deu certo no Barcelona por conta da adaptação. Era um cara que não soube se adaptar à cidade. E depois de ler esse livro, eu comecei a ter noção como é importante o fator adaptação à cidade, onde o cara vai morar. E entregar bem o trabalho. Tanto é que o Riquelme depois ele conseguiu voar com a camisa do Vila Real, que é do mesmo país, da Espanha. Só que ele não se adaptou à cidade de Barcelona. Isso acontece, não só com o Esforça, mas acontece com vários outros atletas também. Não é só adaptação ao time, é também ao ambiente que ele vai conviver ali no dia a dia. Por isso que é muito importante o atleta, antes de se transferir, ele ler bastante sobre o local que ele vai morar. E na ocasião, por exemplo, eu acho que o Gerson não leu muito sobre a Rússia, né? Mas aí também, se adaptar à Rússia é mais difícil. Não se adaptou, né? Em Barcelona até estranho, Riquelme chegou lá, é muito frio. Não sabia. Nossa, que surpresa. Eu não sabia. Muito obrigado a você que acompanhou mais um vídeo do nosso canal. Inscreva-se, deixe seu like para acompanhar mais vídeos aqui sobre o seu time do coração. Um forte abraço e até o próximo vídeo.